Agora com os relacionados, né, produção? A gente tem a novidade hoje de Arrascaeta e Luiz Araújo. Inclusive, Arrascaeta treinou com bola hoje pela terceira vez e a gente trouxe com exclusividade, né, sempre os relacionados, ou seja, jogadores que viajaram, tá, para São Paulo. Coluna hoje cobriu o embarque, né, do Flamengo, né, um embarque que, né, pra você ver, né, cara, diferente dos outros, fosse a gente não vivendo esse momento, ia ter torcida fazendo a Aeroflá para abraçar o time, a gente não teve isso, né, infelizmente, mas vamos aqui aos relacionados para o jogo. Quem viajou, né? Goleiros, Matheus Cunha, Rossi e Santos. Zagueiros, né? Defensores, na verdade. Ayrton Lucas, Mateuzinho, Felipe Luiz, né? Foi relacionado, mas não vai ter condição de jogo, tá até ali, né, um asterisco. Viajou, né? Wesley, Varela, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Rodrigo Caio e Pablo. Meio campo, Arrascaeta, Gerson, Everton Ribeiro, Vitor Hugo, Thiago Maia, Pulgar, Lohan, Igor Jesus e Alan. Lembrando, também viajou, mas não tem condição de jogo. O atacante, Bruno Henrique, Gabigol, Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. Repetindo, relacionados, goleiros, Matheus Cunha, Rossi e Santos. Defensores, Ayrton Lucas, Mateuzinho, Felipe Luiz, Wesley, Varela, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Rodrigo Caio e Pablo. Meio campo, Arrascaeta, Gerson, Everton Ribeiro, Vitor Hugo, Thiago Maia, Pulgar, Lohan, Igor Jesus e Alan. Atacante, Bruno Henrique, Gabigol, Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. Lembrando ali do asterisco, né? Luiz Araújo e Alan viajaram, mas não vão jogar. Bom, agora vamos aqui à nossa provável escalação, tá? A provável escalação. Vamos lá. Já vou ler você, João Guilherme. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Thiago Maia ou Everton Ribeiro, né? E aí, só para fazer a observação, né? O Everton Ribeiro está ali mais atrás, né? Porque essa é a opção, né? Então, o posicionamento vai depender muito da escolha do Sampaoli. Então, se ele optar, por exemplo, pelo Everton Ribeiro, com certeza vai ser o Gerson ali no lugar e o Everton Ribeiro caindo ali pelo lado direito. Seguindo, Gerson, Arrasca, Bruno Henrique, Pedro ou Gabi. Então, as duas dúvidas aí, né? As duas dúvidas aí são Thiago Maia ou Everton Ribeiro, Pedro ou Gabigol, Petit. A produção poderia até fazer uma enquete aí, produção. Poderia fazer não dá para fazer duas enquetes simultâneas? Ou então faz uma de cada vez, primeiro com o Thiago Maia ou Gerson e depois com Pedro e Gabigol. Larguaça aí, Petit. É isso aí, né? A retaguarda é unanimidade, né? Entra aí o goleiro Rossi pelas falhas do garoto aí, do Matheus Cunha. O Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Ayrton Lucas. Unanimidade, lembrando que, na minha opinião, o Ayrton Lucas vem muito mal e se tem outro lateral, eu acho que o Ayrton Lucas estava no banco, tá? As partidas do Ayrton Lucas ultimamente tem sido tenebrosa, está jogando realmente muito mal. Mas espero que amanhã, né, é um jogador que ele tem qualidade e que ele faça uma grande partida. Na minha opinião, como disse ontem, Eric Pulgar, todos esses meio-campistas aí dos volantes, para mim é o que mais joga, é o mais completo, é o melhor passe do time. De repente pode pecar um pouquinho no desarme, mas também desarma bem. Eu entraria com Eric, Pulgar e Gerson, tá? Recuaria o Gerson assistindo o jogo um pouquinho mais de frente e entraria com Arrascaeta, Everton Ribeiro, de meias, Bruno Henrique e Gabigol. A minha escolha... Entre Everton Ribeiro e Thiago Maia, você opta por quem? Everton Ribeiro de longe. Everton Ribeiro, mas de muito longe. Então, seu time até aqui seria Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, né? Sim. Que você falou, não tem opção. Pulgar, no caso, o Gerson ali. E lá na frente, pode seguir. Isso. A minha recomposição, eu ia trabalhar com o Bruno Henrique por dentro, recompondo pelo meio e abrir o corredor para o Ayrton Lucas, tá? Para eu poder colocar mais um no meio-campo
para, de repente, suprir uma carência, nem carência, né? Colocar mais um jogador no meio-campo aí para embolar mais aí o jogo contra o time de São Paulo. É o que eu faria. Lembrando que a gente tem ali o Bruno Henrique, que também faz o centroavante, é um jogador muito alto, então, na minha opinião, eu não entraria com o Pedro também não, tá? Deixaria o Pedro como opção para o segundo tempo, e eu acredito muito no entrosamento do Bruno Henrique e do Gabigol. Eu também iria com o mesmo time que você, né? Já vou ler a galera também, mas iria com o Rossi, né? Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Mesmo Ayrton. com o Gerson de volante, que eu sei que tu tem uma ressalva com o Gerson de volante. Mas eu colocaria ele ali como segundo volante, né? Ele Pulgar, né? Pro Pulgar primeiro, ele segundo. Você tem um quinteto campeão, Túlio. Você tem um quinteto campeão. Refletindo aqui, porque assim, o Pulgar, uma das coisas que ele tem ali como uma virtude é o passe verticalizado. E também ele tem uma visão de jogo muito boa. Ele faz essa ligação direta, muitas vezes não pelo alto, mas por baixo, né? Que outros jogadores do Flamengo não conseguem fazer. E quanto mais ele está distante, porque assim, ele está jogando ali de primeiro volante porque o São Paulo quer colocar ele como líbero, cara. E aí, assim, refletindo aqui, talvez, não acharia absurdo ele optar esse time que você colocou aí, tendo o Gerson ali. Mas talvez Thiago Maia de primeiro volante e o Pulgar de segundo volante. Que também não é nenhum crime. Não é nenhum crime se ele optar por esse time também, não. É um time também, é um excelente time. E aí colocaria o Everton Ribeiro, né? E aí na frente ali, Everton Ribeiro, Arrasca, Bruno Henrique e o Gabigol. E eu vou explicar. Cara, assim, a gente sabe que o elenco inteiro tá mal. O Flamengo não tá na situação que tá. Porque o Gabigol não fez gol. Até o Pedro, cara. O Pedro teve uma atuação no último jogo, assim, uma coisa absurda. E o Pedro é o artilheiro do Flamengo na temporada. Eu amanhã, no jogo de amanhã, desse sábado, desse domingo, eu tô apostando muito na mística do Flamengo. E o Gabigol já tá nessa... Ele faz parte dessa mística, de ser um cara decisivo, de ser um cara que chama a responsabilidade em jogo grande. Eu não sei se ele vai jogar bem, eu não sei se ele vai ter uma grande atuação, se o time vai ter uma grande atuação. Mas eu tô apostando muito nisso. Eu sei que é ruim você chegar a um time, uma receita bilionária, né, talvez a maior folha salarial do Brasil, e você ter que acreditar, apostar no imponderável. Mas o Flamengo é isso. O Flamengo é isso. E o Gabigol tem muito disso. Ele cresce em jogo grande. Ele gosta de jogo grande. Né? Esse é o jogo típico que ele... Meu irmão, ele vai estar com muita gana de jogar essa partida. Não estou dizendo que os outros não vão estar, né? Mas o Gabigol é um cara que se inflama muito nesse tipo de jogo. E não é questão de ser Gabizete, como colocou ali até o nosso amigo Engenheiro Plat. É uma questão de, meu irmão, o cara, né, sempre tá, né, no momento certo, na hora certa, para decidir. Ele sempre esteve, né? Então, eu tô apostando muito isso amanhã, né? De que o Gabigol, ele possa fazer valer essa mística. E os caras devem estar muito mordidos. E não só mordidos pelo momento, porque tem uma coisa que a gente pode... e isso foi visto no Maracanã, isso foi visto no jogo contra o Goiás, que eu discordo muito, cara. O time não tá correndo. O time tá correndo, pô. Sendo que o time corre errado. Eu lembro, quer ver uma lembrança aqui? Eu lembro que em 2011 o time do Flamengo ele era treinado pelo Luxemburgo. Aí foi quando começou ali, né? Época que os caras começaram a monitorar batimento cardíaco, quilometragem dos jogadores. E aí dava assim, todo jogo a Globo mostrava. Thiago Neves correu não sei quantos quilômetros, mas o cara corria errado. E o Flamengo ficou, sei lá, 10 jogos sem vencer, era líder, acabou perdendo a liderança e tal. Então, assim, não adianta correr errado. Não adianta você pegar o time do Flamengo, por exemplo, aí o Flamengo fica ali, ó, Fabrício Bruno toca para Léo Pereira toca para Fabrício Bruno toca para Léo Pereira, não adianta. Né? Não adianta. Então, vontade não falta. Os caras estão correndo, estão com vontade.
O que falta é organização. Não adianta eu vou pegar o Gabigol, vou jogar o Gabigol na ponta. Não adianta. Vou pegar o Bruno Henrique e vou falar assim, Bruno Henrique, joga aqui na esquerda, mas não pisa na área. Porra, o Petit falou, eu vou aproveitar o entrosamento entre Gabigol e Bruno Henrique. Mas não adianta aproveitar esse entrosamento e colocar o Bruno Henrique para ficar espetado no lado esquerdo. Falar, Bruno Henrique, vai em diagonal, cai lá dentro. Seja também o segundo atacante. Então, para mim, cara, o grande problema do Flamengo é o treinador. Assim como a gente tinha um grande problema com o Vitor Pereira, né? Eu acho que ninguém vai discordar aqui, mas com o Sampaoli é pior. Com o Sampaoli é pior. Então, eu defendo muito o Gabigol por isso. Se botar o Gabigol, acho que foi um outro Petit comentando aqui, para o Gabigol vai jogar plantado, não sai da área e tal. Cara, tem que aproveitar a melhor característica do cara. Mesmo se for botar ele aberto pela direita, então dê a liberdade dele cair por dentro. Porque ele caindo por dentro e você tendo o Bruno Henrique entrando, você pode aproveitar essa jogada. Com certeza. Agora, botar o cara aberto na direita, para ele ser ponta, explorar, jogar a bola para ele, explosão. Gabigol, eu sei que tem gente que contesta, né, o ganho físico do Gabigol, que ele não é um jogador igual ao 2019, mas ele nunca foi jogador de explosão, pô. Jogador de explosão no nosso time de 2019 para cá é o Bruno Henrique, sempre foi. Nem o Everton Ribeiro que cai por ali, pô. O Everton Ribeiro é condutor e sempre joga por dentro, buscando a tabela. E quando a bola cai a feição, né, na sua perna esquerda, ele busca finalizar. Pega aí quantos gols tem o Everton Ribeiro de longa distância. Então, assim, isso, você tendo essas observações, aquilo que eu estava falando mais cedo, da questão do bom treinador que consegue extrair, né, as virtudes, as características, as boas características do jogador, é isso, pô. Não é o cara querer inventar. Vou pegar o Pulgar. Pô, o Pulgar tem um bom passe vertical, tem um bom passe longo, e vou botar o cara para ficar entre os zagueiros, pô. Aí é absurdo, gente. É absurdo. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo. Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.